Gente, o close certo de hoje tá tão lindo, fora que tá talentosíssimo também. Tô aqui com Beto Sargentelli, com 18 anos de carreira. Ele já fez mais de 30 peças de teatro, é um monstro. 20 musicais, já fez cinema, já atuou em novelas e esteve também num blockbuster inglês, o Black Mirror da Netflix. Yeah. Muito obrigada, uma honra ter você aqui. Admiro muito teu trabalho. Sou tua fã. Ah, querido. Acho foda. Musical, acho animal, eu acho que é uma entrega absurda. A gente vai falar muito. Obrigada de verdade. Obrigado a você por Uma me honra. convidar, por estar aqui. É sempre um prazer imenso conversar sobre o que a gente ama, né? Gente, e a voz, né? É uma coisa absurda. Menino, conta pra gente, como que tudo começou? Nossa, começou desde muito jovem, desde muito bebê ainda. Bebê não, né? Mas assim, eu era um menino ainda quando eu me interessei de verdade pela arte, né? Minha família é muito artística, então meu pai era ator, músico, minha mãe sempre cantou, meus avós sempre foram músicos. Então é uma coisa que é inerente a mim mesmo. Eu já cresci quase que no sangue, na genética, esse interesse pela arte, esse interesse pela música. Então foi muito natural. Ao mesmo tempo que eu era muito tímido, né? Aos 12 anos eu tinha uma timidez absurda, mas eu já tocava escondido, já cantava um pouquinho quietinho. E aí, quando eu comecei a me desenvolver como ator, que foi quando eu fiz minha primeira propaganda, né? Aos 12 anos de idade, eu falei, nossa, Uma criança. uma criança. E não é que é legal isso? Eu falei, nossa, gente, interessante. E aí, depois disso, eu comecei eu ingressei no teatro justamente para perder a timidez, né? Minha mãe insistiu incessantemente para que eu começasse o teatro. Tipo, filho, vai ser bom para você. Não precisa nem seguir carreira, filho. Vai ser bom. Quando eu vi, eu já estava apaixonado. Fui fazer uma aula e me apaixonei perdidamente. Com E 12. com 12 anos. E aí, quando eu me dei por conta, eu estava com 15 anos, já em 3 companhias de teatro aqui em São Paulo. Com 17, eu já ingressei na faculdade, né, de artes cênicas, na qual eu sou formado hoje. E aí, ingressei também no universo dos musicais. Então, foi muito por acaso. Eu vim do teatro de prosa, né, que a gente fala que é o teatro não musical. E aquilo pra mim era muito comum, era uma coisa gostosa e eu cantava, até tocava durante esses espetáculos, mas eu não tinha essa conexão com os musicais da Broadway. Era uma coisa que pra mim era muito distante do Brasil, mas já estava acontecendo há um tempo aqui. E aí eu falei, gente, um colega meu falou, por que você não se arrisca? Vai lá, canta. Você canta, você dança, você é bom ator, se joga. Peguei, me arrisquei. Quando eu vi, passei no meu primeiro musical com 18 anos de idade. Musical, digo Broadway, né? Já tinha feito outros, mas a coisa foi acontecendo de uma maneira muito natural. E ao mesmo tempo me dediquei, me especializei também nesse mercado. Em paralelo também, obviamente, ao audiovisual. O teatro musical virou realmente uma parcela enorme da minha carreira. E eu sou muito grato, né? Sou muito grato por, nos últimos anos, aí, ter feito todos os papéis que eu sempre sonhei em fazer dentro dos espetáculos da Broadway. Então é uma alegria. E a gente também. Abençoado por ter você no espetáculo, porque é maravilhoso, é de arrepiar. Qual que foi a tua primeira propaganda, você lembra? Que você fez? Nossa, o que foi? Foi uma propaganda de Dia dos Pais, do SBT. Ai, que demais! Eu era Mentira! o Marcelo Médici, quando pequeno. Mentira! Tanto que eu até encontrei com o Marcelo, ele foi me assistir no West Side Story, que é o espetáculo que eu fiz, que é um clássico, né, da Broadway, se não o maior. E ele foi assistir, a gente super conversou, ele escreveu e tudo mais. Eu falei, você não tem ideia do quanto... Ele nem lembrava de mim, imaginou, com 12 anos. Ele nem lembrava dessa ocasião em específica. Ele falou, cara, eu lembro dessa propaganda maravilhosa. Eu lembro que tinha um menino que me fazia, mas que legal saber que ele hoje tá nesse lugar, né? Conquistou esse espaço na carreira. E a gente conversou horrores. Eu sou muito fã do Marcelo Médici. Sou suspeito pra falar, acho ele um grande ator, um grande comediante, ele faz teatro musical Sim. também, né? Acabou de realizar aí outros espetáculos. Então, é muito bacana essa conexão e saber que eu comecei já com alguém que eu admirava tanto, né? O primeiro espetáculo, você lembra desse do musical? Meu primeiro Broadway foi... Tem um São episódio muitos, engraçado. gente, é por isso, tá? Não é que ele é avoado, é que foram muitos. Não, é que o início foi muito engraçado, porque eu fiz as audições do Into the Woods, que Aham. hoje em dia virou um filme da Disney, né?
Passei nesse espetáculo, fazendo o Jack, o João Pé de Feijão, eu ia falar Joac, João Pé de Feijão. E é um espetáculo magnífico, né? Uma das obras-primas de Stephen Sondheim, que é um dos maiores compositores da Broadway. E aí, houve um hiato, que aí o espetáculo acabou não acontecendo no primeiro momento. E eu fui fazer outras audições, e meu primeiro mesmo, que eu estreiei, Broadway, foi You're a Good Man, Charlie Brown, que é um espetáculo que tem o Charlie Brown, Snoopy, né? Um espetáculo Sim. Broadway, super conceituado também. E em seguida, Mamma Mia. Aí eu fiz Mamma Mia, fiz o Into the Woods, que aí aconteceu Into the Woods, dentro do bosque, enfim, não sei como é que ficou a tradução aqui, Por Dentro da Floresta, no Brasil, o filme da Disney. E aí depois aí Mamma Mia. Uma vez que eu comecei a fazer os espetáculos lá no Teatro Abril, quer dizer, antigo Teatro Abril, hoje Teatro Renault, aí eu fiz uma sequência de espetáculos lá no Teatro Renault, né? Mamma Mia, Família Addams, Rei Leão, Jesus Cristo Superstar, Mudança de Hábito, enfim. Rei Leão eu falei, sim. Falou. Alguns, muitos. Agora, você falou que você era tímido e era uma coisa, você respirava arte na tua casa também. Uhum. Você tinha um receio por teus pais já também trabalharem com arte, uma cobrança tua de fazer um negócio ser muito bom? Porque às vezes a gente conversa com pessoas que já têm esse espírito dentro de casa, que você tem Acaba tendo uma repulsa, né? Não repulsa, mas... Tem gente que é apaixonado também, mas tem uma cobrança de fazer muito bem, porque você já tem um pai que faz muito bem, uma mãe que faz muito bem. Exato. Você teve esse conflito também? Não tanto, porque meu pai tinha iniciado a carreira ainda quando jovem, né? E aí, durante um momento, ele parou, porque ele enveredou mais pela fotografia. Entendi. Então, ele era fotógrafo também, fotografou para muitos jornais, né? A gente morou no interior, e ele fotografou para jornais muito grandes lá do interior. E ele acabou construindo uma carreira como fotógrafo, né? E aí, ele deixou um pouco a carreira de lado, até mais ou menos esse período que começou a entrar as câmeras digitais, esse processo delicado pro fotógrafo, né? Do analógico pro digital. Muito, e aí ele falou, cara, tá muito esquisito o mercado. Ele 20 anos trabalhando na Kodak, né, e tudo mais. Ele falou, cara, tá muito esquisita a fotografia, então eu vou retomar minha carreira. Então ele retomou depois que eu tinha retomado. Mentira! O que foi mais bacana ainda, porque ele conversou comigo, ele falou, Beto, eu acabei enveredando pela fotografia. Na minha época não tinha uma esperança tão grande dentro do âmbito como ator, como cantor mesmo. Ainda era muito nebuloso no Brasil, né? Sim. Você construir uma carreira artística, tendo uma mulher, filho. Então é complexo. E aí, ele falou, então agora, se eu posso te aconselhar, que eu tava na dúvida, ai meu Deus, será que eu sigo mesmo? Será que eu mergulho mesmo nisso, né? Quando moleque. E aí ele falou, filho, vai porque eu adiei, então acho que agora você tem que ir com tudo, mergulha de cabeça, se torne o melhor no que você se propõe a fazer. E é muito bonito como as coisas, Deus vai movimentando as peças, né? Porque eu que acabei falando pra ele, então vamos junto, sabe? Ah, então vamos que junto. demais. E aí ele, infelizmente, meu pai faleceu já tem 7 anos. Sinto muito. Foi uma coisa extremamente precoce, eu sofri muito, é claro. Era um cara muito importante e ainda sempre será, né? Então, pra mim, foi realmente um baque. Mas ele ainda fez musicais, a gente chegou a estar em cartaz ao mesmo tempo. Vocês trabalharam juntos? Não na mesma peça. Mas no mesmo em cartaz teatro. na cidade. Eu tava fazendo, na época, We Will Rock You, que é um musical do Queen, né? Pra quem não conhece. Queen, né, gente? Então, assim, era muito bacana. E ele tava em cartaz. Olha, se você não conhece Queen, gente, nem assiste nosso podcast. Porque assim, pelo amor de Deus, não dá, não tem nada que vai te interessar aqui. Não tem mais esperança. E aí, ele tava em cartaz com Nuvem de Lágrimas, que é um espetáculo que tinha as músicas do Chitãozinho e Chororó. Foi um sucesso também no Teatro Bradesco. Eu no Teatro Santander, ele no Teatro Bradesco na época. E foi muito bacana, saiu uma matéria falando da gente, do pai demais. e filho trabalhando. Ai, que bom que ele conseguiu realizar isso. Ainda deu tempo de reatar, exato. Fez filmes, fez algumas participações nos filmes. Então, ele reatou, ficou mais uns 10 anos depois de reatar. Ele ainda trabalhou até falecer. Mas, então, assim, foi muito bacana essa troca. Que né, demais. da coisa de se inverter um pouco os papéis e falar, não, vamos, então... Então, tem uma alegria muito grande de saber que ele também realizou e concretizou
esse primeiro objetivo da vida dele. Sim. Além, obviamente, de ter sido fotógrafo até o último dia da sua vida. Ele também continuava fotografando, ele tinha muito... Era bom no que fazia, né? Não Opa! tem como escapar. Exato. Ator, atuar, essa arte sempre foi um sonho teu ou você tinha uma profissão em mente antes, quando você era criança? É muito engraçado isso, porque eu tinha, né, alguns objetivos. Eu falava, cara, acho que eu quero ser veterinário. Hum. Ah, mas também, eu posso ser também jornalista. Eu sempre tive muito Tudo a ver, né? o dom da escrita. Nada a ver, nada a ver. Veterinário. Falei assim, bom, eu gosto de animais. Eu sempre fui muito aquarista, né, que eu falo. Uhum. Eu gosto então de aquários, eu gosto de cuidar daquele ecossistema. Eu tenho essa coisa muito... É um hobby bem gostoso, que eu tenho até hoje, inclusive, de ter esse carinho com o aquário, que é bem delicado. Pra quem não sabe, é quase um laboratóriozinho de É química, verdade. né? O pH da água, a dureza da Uhum. água. Tem várias O coisas tamanho, que o tamanho, peixe. a compatibilidade de peixes, reprodução dentro É, do 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 aquário cativeiro, do ali. aquário e tal. Então, é muito legal essa coisa. Então, eu tinha esse fascínio. E também eu sempre tive o dom da escrita, eu sempre escrevi muito bem, eu sempre tive esse prazer de escrever, né? Então, Uhum. eu falava, cara, eu acho que eu vou ser um bom jornalista, olha lá que loucura. E aí, quando eu me dei conta, mesmo com ainda menino, eu comecei a fazer teatro, eu não tive dúvida. Eu cheguei aos 17 anos, quando eu perguntei pro meu pai, o que que você acha? Ele falou, filho, faz o que você quiser. Eu falei, não tenho dúvidas. Eu não tinha dúvidas. E aí, eu até pensei nessas outras profissões, mas não, hoje em dia parece até loucura. Parece até loucura de tanto que eu amo fazer o que eu faço, né? Porque minha timidez era uma coisa realmente de apenas desbloquear. Porque hoje eu sou prefeito, a gente brinca que hoje eu sou prefeito dos lugares. Eu falo com todo mundo, sou muito comunicativo, sou libriano, né? Gosto de conversar, gosto de prosear. Então acaba que eu vou. Eu sou aquela pessoa que acaba falando com todo mundo. Tem esse prazer no lidar com pessoas, né? Que era uma coisa que eu tinha um pouco de timidez. Ainda sou um pouco, mas assim, eu disfarço bem. Não pensa em ser roteirista? Então, eu estou escrevendo alguns textos. Ai, que demais! Eu tenho 2 textos ainda secretos, que eu não posso dizer quais são e por quê. Porque, enfim, são temas bem, bem bacanas. Uhum. Mas eu já tenho 2 textos prontos, e eu gosto muito também de compor, né? Então, eu também tô aí com algumas composições que eu quero gravar para lançar as próximas músicas. Eu Que a lancei gente um single. vamos chegar lá. Chegaremos lá. Porque cantor também, tá, gente, né? Produtora, cantor, tem várias outras coisas que a gente vai É ficar muita com uma coisa hora. É muita junto. coisa junta para um menino tão novo. Porque você é um menino. Não é, mas é, gente. Você vai ver a cara dele, é a coisa mais linda. Você já fez TV, já fez cinema, já fez stream. Você já fez, pô, nesse mercado, zilhões de coisas. Tem algo que você prefira fazer ou não? Nossa, é tão difícil escolher isso. Mas, Se você hoje, então vou facilitar a tua vida. Hoje você tem 3 roteiros. Um para cinema, um para TV e outro pro teatro. piorou. Escolha um pra fazer. Aí você vai pelo texto ou não. Mas tipo, você tem que escolher um. Eu acho que hoje, se eu olhar, se eu parar com 3 textos de diferentes Ramos. segmentos para escolher, eu vou realmente escolher pela curva do personagem, Entendi. pro que vai agregar mais para minha carreira, pro que vai me projetar mais, talvez, o que vai agregar um público novo. Isso eu penso. Mas pensando assim, de uma maneira geral, eu sempre digo que são coisas muito diferentes Sim. enquanto sensação, enquanto troca. Então, o teatro, nada vai substituir o teatro enquanto troca, enquanto alquimia com o público, você sentir a respiração, você sentir exatamente como a sua interpretação está chegando naquele público. Isso não tem nada igual. E todo dia é único, né? Todo dia é único e o ao vivo, o risco é uma coisa fascinante, tanto para quem faz quanto para quem assiste. Então é apaixonante, o frio na barriga é muito forte também com o teatro. Porém, no audiovisual também é uma coisa muito diferente e ao mesmo tempo muito gostosa de fazer, porque aí é o contrário. Você faz aquilo, não tem uma percepção direta de como está chegando o seu trabalho. É óbvio que tem, às vezes a equipe no set fala, puxa, essa cena ficou muito bacana, nossa, que legal. Mas a gente não tem ideia de como o público vai recepcionar. Então também acaba sendo um exercício muito engraçado quando você grava uma coisa e vai assistir aquilo depois de meses, depois de até de anos em alguns casos. Você fala, meu, como assim, né? O próprio Black Mirror, quando a gente gravou, foi muito engraçado, porque
Tinha um elenco brasileiro, Uhum. porque foi o único episódio gravado aqui no Brasil, que é o Striking Vipers, né? Primeiro, acho, da temporada anterior. E aí... Eu não assisti, você acredita? É É, ridículo isso, de eu não mas ter é assistido. tanta coisa pra assistir, né? Eu Não, fico assim... eu fiquei confusa no primeiro. Eu fiquei tentando entender. Aí eu até pensar, eu me perdi. Vou voltar a assistir. É raro, mas acontece muito, a gente brinca. Não, porque é maravilhoso esse. E aí, o que acontece? A gente tinha o elenco brasileiro, o elenco americano, que eram os protagonistas e tudo mais. E a gente tinha o nosso núcleo, tínhamos cenas. E gravamos até algumas cenas com mais texto e tudo. Quando a gente chegou, aquela expectativa, meu Deus, vai ao ar. Vai ao ar, tipo o Rodrigo Santoro. Vai ao ar, incrível, incrível. Quando a gente viu, cortaram. Tipo, foda 90% das cenas. Aí a gente falou, não é possível. E umas cenas fodas, assim, Todos brasileiros. Não tem uma cena... quer dizer, não tem uma não, mas tem 10% das cenas que os brasileiros participavam. Por que você acha? Mas é edição. É edição, porque eles precisam contar a história e os protagonistas são os protagonistas dentro da história. Então, assim, acho que eles fazem material a mais, como todo produto. Fazem material. Quando eles têm que encurtar episódio, às vezes pra caber, eles vão tirando. Mas mesmo assim, gente, trabalhar com uma equipe, como a equipe do Black Mirror. Deve ser Dirigido pelo Owen Harris, que é um diretor muito conceituado lá no Reino Unido. Foi realmente muito especial, de você ver uma infraestrutura que você desacredita, assim. A gente gravou ali na 9 de julho, a maioria das cenas. Eles fecharam um bar, fecharam a rua, fecharam tudo. E eu fiquei muito impressionado, porque, obviamente, a gente já tinha passado por vários, como é que eu posso dizer? Várias situações dentro do audiovisual, até do teatro mesmo, que eu trabalhei com muitos americanos, canadenses, britânicos, porque essas franquias grandes, os espetáculos grandes que vem, a gente acaba trabalhando com esse pessoal, mas trabalhar com esse pessoal dentro de um produto audiovisual, você fica impressionado primeiro, com a otimização do tempo, segundo, com a qualidade com que eles executam aquilo, e foi num boteco da 9 de julho, que você fala assim, nossa, é um boteco. Aí você vai assistir o episódio, é um puta, inacreditável. Né? Transformaram aquilo num bar incrível. Na edição, obviamente, nos quadros. Então, foi muito bacana, né? Então, foi uma experiência também legal enquanto ator. Mas é diferente. Quando a gente vê, a gente já tá frio. Quando a gente assiste, já esfriamos. Tipo, já saímos aquele frisson de ter gravado. Então, é quase como se, nossa, não sou eu. Ou tem um distanciamento, tipo, caramba, nem lembrava que eu tinha feito isso. Você gosta de se ver? Na tela? Eu gosto, sabia? Tem gente que odeia, né? Fala, meu Deus, que merda. Mas eu gosto. As coisas que eu fiz... Você se critica muito ou não? Me critico. Eu tinha... No começo de carreira, eu tinha um pouco mais de... Eu era muito mais crítico. Ainda hoje sou, mas eu sou mais generoso comigo. A gente, enquanto artista, já sofre tanto, né? No dia a dia, nas demandas que a gente tem que entregar. Às vezes a gente passa por alguns episódios onde, infelizmente, o ser humano é ser humano. A gente tem que lidar com vários tipos de situações que a gente não gostaria. Sim. Mas também tem coisas maravilhosas. A gente fala assim, parece que é só sofrimento. Pelo contrário, é muita alegria, muita conquista, muita felicidade também. Mas... Não é tudo um mar de rosas também, Não né? é um mar de rosas, como nada nessa vida, né? E aí... então, assim, acaba que é uma troca que a gente vai desenvolvendo durante o tempo, né? A gente vai encontrando outros meios de se satisfazer também, apesar dos pesares. Mas eu tava falando outra coisa e me confundi agora. Fui eu que te atrapalhei. Não. Qual foi a pergunta que você fez? Não lembro mais, eu tenho TDA. Bem-vindo, eu também. Ai, meu Deus, lascamos. Ai, meu Deus. Tudo bem, a gente volta, daqui a pouco volta. Sim. O assunto você pode me contar, lembrei, a gente volta. Mas assim, de uma maneira geral... as coisas são muito diferentes entre os meios de comunicação. Você era generoso com você, hoje em dia você é mais generoso. Hoje em dia eu sou muito mais generoso comigo. Eu assisto e falo, cara, puta, podia ser melhor, mas, cara, tá bom pra caramba também. Sabe quando você parte daquele lugar? Para de se cobrar tanto, para de achar que você precisa sempre melhorar 100%. Melhorou 10, tá lindo. Melhorou 20, tá ótimo. Você acha que foi a maturidade que te trouxe isso ou a experiência? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu acho que os anos passando também, a gente começa a relativizar um pouco. A gente entende que o trabalho é um trabalho e que aquilo vai acabar. Hoje em dia você é protagonista de um espetáculo, de uma série. Amanhã acabou.
E aí? Tem que buscar o próximo. Exato, você tem que ficar tranquilo para entender que que tem, a vida tem Fases? ciclos, Ah. fases, onde você vai ao ápice, relaxa, vai ao ápice e relaxa, como tudo nessa vida, né? Que eu até brinco eu sou professor de teatro também, né? E de canto. Tem uma técnica que é Jorrakill, que é de O que é isso? é uma técnica do Yoshi Oida. Técnica não Não é dele. conheço. Ele fala sobre o Jorrakill, mas é uma técnica que foi trabalhada no teatro no que é o teatro Uhum. japonês, que é a ideia do ciclo, o ciclo da vida. Então, uma relação sexual, por exemplo, ela começa de uma maneira calma, lenta e acelera, 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 chega no ápice e relaxa. Uhum. Tudo na vida é assim, Entendi. né? A árvore cresce, dá frutos ou folhas, morrem as folhas no outono e volta a florescer. A vida é cíclica, né? Então, ou a gente renova o ciclo para seguir naquele ambiente, ou a gente realmente transita para outros ciclos. Entendi. Então, eu falo, e toda cena tem isso. Toda Sim. cena tem isso. Tem um começo, um acelerar, uma dinâmica orgânica e um relaxamento. Toda cena, toda palavra. Aí, quando a gente começa a pirar, né? Toda cena, toda palavra, todo espetáculo, a gente vai adicionando do pequeno Jorrakill ao grande Jorrakill. 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 Vou pesquisar. É bem legal. Ele cita bastante isso no livro O Ator Invisível. Vou ler. É muito legal. Eu recomendo pros alunos, pros amigos, porque é realmente uma cartilha muito legal. Ele trabalhou anos com o Peter Brook, foi um grande encenador de teatro, se não um dos maiores. Eu sou Uhum. muito fã do Peter Brook, infelizmente faleceu no ano passado, também já bem idoso. Mas ele é um grande gênio, né? Um encenador, assim, reconhecido no mundo todo. Então, falando do Jorrakill, a gente entende esse ciclo da carreira, esse ciclo da vida, quando a gente vai ser um pouco mais literal, como as coisas fluem de uma maneira orgânica. E a gente tem que também não lutar contra isso. Só deixa fluir. Se eu estou num momento bom, ótimo, vou curtir ao máximo. Se eu estou num momento ruim, ok, lide com isso. Entenda também como aprendizado. Parece um pouco poliana, né? A gente fica falando assim, mas é realmente... tudo é um ensinamento. A gente está aqui literalmente para saber lidar com tudo que pode passar na nossa vida, né? Tanto de bom quanto de ruim. Não, mas você é novo pra pensar assim. Porque eu demorei. Quando tinha a parte de baixo, era um pânico. Aí eu fui entender que tudo se resolve, tudo melhora, depois abaixa, melhora. Eu parei de sofrer. E às vezes o ciclo ruim que acontece te leva para um ciclo extraordinário depois. Né? Pelo menos todas as vezes que eu... Eu espero agora, ela que tá Tô esperando, no gente. ciclo meio tenso Cadê o da meu vida. ciclo extraordinário? Quando que você falou, caralho, eu sou foda nisso que eu faço? Difícil, Teve um porque momento? falar isso é difícil. Não, mas tipo, Eu fico uma coisa que você pensando... fala assim, eu sou bom nisso, eu sei que eu sei fazer e tô no caminho certo. Porque no começo você é sempre inseguro. Você tem uma faz todo insegurança sentido. e tal. Teve um momento, um trabalho, um reconhecimento que você falou, tá aí, é o caminho que eu tenho que seguir. Foram 2 momentos que me deram essa sensação de plenitude. Uhum. Acho que o primeiro, quando eu ganhei meu primeiro prêmio, foi o Prêmio Aplauso Brasil, de melhor ator coadjuvante, pelo Sister Act, Mudança de Hábito. Que eu, aos 24 anos, eu acho, eu ganhei esse prêmio, que é um prêmio respeitadíssimo, né? O Prêmio Sim. Aplauso Brasil nossa. Eu não fiz na introdução, ganhei o prêmio também. Faltou várias coisas aqui. Foi muito especial, porque, imagina, eu aos 24 anos ganhando um prêmio dessa magnitude, foi uma coisa muito... E logo depois do meu pai falecer... Não, foi um pouco antes... Não, eu executei o trabalho um pouco antes do meu pai falecer e depois, né? Então foi muito marcante pra mim. E claro que quando aos 28 anos eu ganhei o prêmio Bibi Ferreira, que não vou um monstro. nem dizer nada, o prêmio Bibi Ferreira... Nossa senhora, de melhor ator mesmo, aí papel protagonista, né? Quando você ganha melhor ator, é muito importante, principalmente competindo com artistas que eu admiro muito, né? O André Frateschi, o Gabriel Leone, o André Lodge, Leandro Luna. Eu lembro que, pra mim, eu falei, até parece que vou ganhar sabe aquela coisa, vou ganhar, olha essa galera. E aí, no fim, acabei conquistando esse prêmio e pra mim me marcou muito, que eu falei assim, caramba, há um reconhecimento real para tudo que eu me dediquei. Eu acho que eu tenho uma qualidade mesmo acima da média, sabe? Quando você fala assim. Porque eu nunca consegui falar, puta, eu sou muito foda, eu sou muito foda. Mas claro que eu sei que eu sou bom no que eu me propus a estudar. No que eu me propus, eu me dedico muito. Eu sou um cara que mergulha de cabeça e fundo. Eu não sou superficial nesse lugar de vou fazer o que dá.
Não, se é pra fazer, eu quero fazer perfeito. Claro que a perfeição é uma ilusão, mas É o melhor que você pode dar ali. Você sabe, lógico, você tá satisfeito que você sabe antes que deu feito do tudo. que perfeito. Eu sempre falo isso. E foi muito bacana quando eu ganhei o prêmio Bibi Ferreira, por quê? Porque foi por um espetáculo, um personagem que eu sempre sonhei em fazer, os últimos 5 anos, que inclusive vai estar retomando agora, fazendo Jamie, que é um personagem extremamente difícil, com muitas cores e nuances, o arco da personagem é maravilhoso. E produzindo, foi meu primeiro espetáculo que eu produzi. Então foi um Que é outra combo. parada também, né, amor? Putz, outras milhões de paradas, porque é muito doido você produzir, atuar. É literalmente um olho no peixe, outro no gato e outro no prato. Então é realmente Eu produzi uma peça, eu tive um apagão até no meio da peça, Pois é. de tanta estresse. É muito estresse. E tudo acontece. Tudo Tudo. acontece. E aí você tendo que se preocupar com o seu artista em cena e tendo que se preocupar com o refletor que não acendeu, com o lanche que não chegou para a equipe. Então, é delicado, a gente fala que é uma treta muito difícil, mas ao mesmo tempo também tem as suas alegrias, Uhum. né? Então, quando eu ganhei esse prêmio, eu senti que foi quase um combo. Como produtor, eu fui premiado, como ator, eu fui premiado, dentro dessa lógica. E para mim, foi realmente esse momento que eu falei, porra, Valeu a acho pena. que agora o negócio tá tomando outra proporção. Então, isso me encheu de alegria e realmente me deu essa certeza de que eu estava, no mínimo, muito bem encaminhado. No mínimo, reconhecido, respeitado. Afinal de contas, né, é um prêmio que leva o nome de uma artista Uhum. que foi, se não a maior, uma das maiores atrizes do Brasil. E eu ganhei no ano que ela faleceu, né? Isso foi É. mais especial ainda. Ela faleceu naquele ano e eu venci o prêmio Bibi Ferreira. Então, a ideia do ciclo também é muito louca, né? Pra mim, pelo menos. E aí, ficou isso muito marcado pra mim, né? Mas eu vou falar sobre produção daqui a pouco, Tá. senão eu vou me alongar aqui. Não, Aí... você pode se alongar, que é teu podcast. É, Você começou muito jovem. Você faz musical, você mergulha no que você tá fazendo. Uhum, Você teve que abdicar de várias coisas que uma pessoa jovem faz. com certeza. Você sentiu falta disso um pouco quando você era jovem? Ou você conseguiu? Porque quando você é jovem, você não tem muita maturidade de entender que tem momentos pra tudo. Você fala, ai, perdi a Aham, viagem dos colegas que total. foram, sei lá, final da escola, sabe aquelas coisas? Opa, com Você sentiu certeza. um pouco? Com certeza. Como eu comecei muito cedo e eu me apaixonei, além de tudo, muito cedo e perdidamente pelo fazer teatral, obviamente que ainda no ensino médio, na escola, eu tive esse momento onde eu abri mão, de muitas coisas por conta dos ensaios, por conta das apresentações que são nos finais de semana, que é quando o pessoal saía, o pessoal comum, né, que não faz teatro ou trabalha com Sim. arte. E aí eu obviamente senti isso na época do colégio, mas menos, porque eu ainda não estava tão no mergulho profissional, onde a Entendi, gente faz de terça a domingo. Às vezes entendi. o Rei Leão a gente fazia de terça a domingo. Os outros do Mas Teatro você Abril tem o pré de também, né? quarta a domingo. Os ensaios, toda aquela loucura. Quanto tempo demora pra por exemplo, você pegou um personagem, Aham. a preparação até o espetáculo tá em cartaz? Varia, mas em média é cerca de 1 mês e meio a 2 meses de ensaios. E aí estreia. Que daí você tá mergulhado completamente. Completamente. É de segunda a sábado, Me das esquece. 2 às 10 da noite. Ah, 2 da tarde? 2 da tarde. Mas você chega podre no outro dia, você morre e acorda, sei lá, 11 horas da manhã, tempo pra você tomar banho, comer alguma coisa, ir no banco, se for o caso, e ir pro ensaio. Então, estudar. Chega em casa, tem que estudar o texto, decorar a música, estudar as coisas. Então, é o que eu falo. O teatro já é muito difícil, já exige muita dedicação. Teatro musical é isso vezes 3, né? Então, é uma dedicação full time à interpretação. Deveria até ser mais, porque tem gente que foca só em canto e dança, mas enfim, não vou me alongar nisso. No canto também é uma dedicação full time, porque é técnica vocal, cuidado vocal, Porque é um esforço físico que você tem, números. E para dançar a mesma coisa, né? A Sim. gente tem o corpo é o nosso material de trabalho. Então, voltando até um pouco ao que você disse em relação ao sair, Aham. ao confraternizar, né? No ensino médio eu ainda confraternizava.
Depois, quando eu ingressei na carreira, eu realmente tive que abrir mão de encontrar os amigos, abrir mão de ir nas festas o tal, XYZ, Aham. abrir mão de fazer essas coisas. Por quê? Quando Não você vai dava. a uma festa, você tem uma competição sonora muito grande. Você tem que competir com o som, competir com o povo gritando, falando. Aí você bebe uma bebida alcoólica. Aquilo já prejudica a sua prega Tá vocal. aí minha voz, né? Ah! Tá aí! Tô ótimo, aquela voz de cigarro, né? Então, o que que acontece? A gente tem que abrir mão também de tomar aquela cerveja, aquele Sim. drink, de fumar. No caso, eu nunca fumei, mas eu tenho colegas que tiveram que parar de fumar por conta da voz. Então, de sair à noite, de passar madrugadas em claro, porque isso debilita e muito o corpo, debilita e muito a voz, e isso prejudica diretamente o nosso trabalho, principalmente em teatro musical, onde você tem partituras homéricas para executar, tem que dançar, cantar, interpretar, tudo ao mesmo tempo, e se seu corpo não está respondendo, ou se você não cuidou dele, você não faz. E isso a gente sabe que é complexo, porque no teatro musical, além de tudo, não para por aí. Além de tudo, nós temos muitas sessões, muitos espetáculos, Sim. muitas repetições. Então, a gente faz de quarta a domingo, de terça a domingo, cerca de 8 sessões por semana de teatro musical. Então, se você não se preserva, você não executa todas as sessões. Ah, temos substitutos? Temos, mas quando você está em cartaz com um espetáculo, o diretor, a equipe da Disney, a equipe Uhum. do Macintosh, a equipe do Andrew Lloyd Webber, que são os grandes produtores lá de fora, eles querem você fazendo o espetáculo. Óbvio. E para você construir uma carreira sólida, você precisa ter Preparo. preparo e principalmente consistência. Se você começa a ter que ficar muito doente, muito cansado e ficar botando substituto toda vez, vai chegar uma hora que, puxa, a gente bota o cara, mas ele fica doente, fica ruim, vai pra noitada. Aí chega uma hora que eles vão falar, ok, vamos para alguém que se dedica de verdade ao trabalho. Então, a gente sim abre mão para executar bem, para construir a carreira. Então, assim, eu falo que eu abri mão de muita coisa. Muitos jantares de família, sábados, sextas, domingos, muitos almoços de Dia dos Pais que eu tive que sair 11h30 da manhã, porque eu tinha que estar no teatro 1 da tarde. Então, abri mão de muitas coisas, mas que também Trouxeram foi por outras uma coisa coisas, que né? eu amo, né? Foi por uma coisa na qual eu sou workaholic, não tem jeito. Eu falo que porque eu trabalho com o que eu amo. Então, para mim, é um prazer trabalhar, é um prazer me dedicar. Mas eu entendo também que tem que ter um equilíbrio, que é muito difícil de chegar. É você falar, não, calma, respira. Vai viajar, respira um pouco, vai tomar um café no meio da tarde. É uma coisa que a gente tem que se permitir às vezes, porque senão a gente fica louco e querendo executar e produzir, fazer, Tem que respirar um pouco estudar. também, né? Putz, e nos dias de hoje, então, né? Onde para você se manter presente no mundo, você precisa ter uma presença na rede social ou uma presença em lugares de estreias e tudo mais, é muito difícil, porque na folga sempre tem uma estreia VIP, porque aí é pra classe que a gente fala, que é segunda, terça e quarta, o pessoal vai assistir. E aí você fala, quando que eu vou descansar? Que vira uma grande... Você bem sabe, Sim. né? A gente passa a semana toda trabalhando de 24/7, de segunda a domingo, às vezes. Então, encontrar esse equilíbrio é muito bom pra nossa saúde mental, né? E física, claro. Você lida com suas redes sociais? Uhum. Sozinho? Tem alguém que cuida? Como que você consegue pensar nessa parte de influência? Eu já deixei minha rede social para terceiros cuidarem, mas não hoje em dia. Não hoje em dia, porque eu quero que a minha rede social tenha a minha característica, a minha Entendi. cara. Por mais que as outras pessoas sejam especialistas naquilo, a gente começa... Eu não quero que isso soe plastificado. Sim. Porque a minha rede social, ela tem que ser minha e não um produto. Apesar de eu usar quase exclusivamente profissionalmente a minha rede social. Minha vida pessoal É um portfólio. é quase um portfólio. Onde eu anuncio os espetáculos que eu tô fazendo, falo sobre os personagens que eu tô construindo, falo sobre as aulas e os cursos, workshops, masterclasses que eu dou. Então, assim, eu foco... Às vezes eu boto uma coisa pessoal ou outra, mas ela é 90% direcionada à minha vida profissional. Minha vida Entendi. pessoal eu até coloco, mas normalmente depois de um mês que aquilo aconteceu, eu gosto de ter o poder sobre a minha vida, o poder sobre o que eu estou fazendo, né, na minha vida pessoal. E aí, no caso da Ai, rede vou te dar uma social... ideia. Seria maravilhoso você botar alguém pra ficar te gravando todo esse processo pra gente assistir. Ia ser incrível. Olha,
Já que você tá 24, que você não vai conseguir fazer isso, você tá imerso, mas de Aham. mostrar isso que ia ser legal pra cacete. Mostrar o processo de ensaio, você diz? De Ou tudo. da Tua vida? rotina. Porra, porque é puxado pra caramba. É. Desde a escolha do personagem e tal. A produção, todo esse Tudo. processo. Quando eu produzo, né, no caso. Não, mas mesmo não estiver produzindo, você tem um preparo de 1 mês e meio que o povo... Assim, a gente Adoro acompanhar, né? Não, a gente não tem ideia. É a curiosidade, sim. Eu já fiz teatro, mas nada se compara com musical, mas Uhum. é uma outra parada. Total. E é uma parada. Que a gente vê mega. ali, parece que, né, nasceu ali o negócio. Tipo, gigante, grandioso, né? Não, às vezes eu me pego. Recentemente eu fiz o espetáculo West Side Story, como eu citei. E aí eu me peguei no palco do Teatro São Pedro, que é um teatro enorme, lindo aqui de São Paulo, clássico, de ópera, né? E eu me peguei cantando Maria, que é a área principal do personagem, que é quase que, como eu posso dizer, a área que todos os atores, cantores gostariam de cantar oficialmente no espetáculo. Já estava sendo muito especial. Só que uma coisa rara que nunca acontece no mundo é a gente ter uma orquestra completa tocando em um musical. 60 músicos tocando. Mentira, que animal. Normalmente- Ai, olha, me arrepiei agora. Normalmente nos espetáculos a gente tem 10, no máximo 10 a 15 músicos, porque eles reduzem a orquestra porque é Que muita gente. tesão! Meu, um tesão, porque o West Side Story foi feito dentro do Teatro São Pedro, num programa de ópera. É como se foi considerado quase como um dos programas de ópera do Teatro São Pedro. E foi muito especial porque eu tava no palco cantando essa música e logo no início da música eu sentia nos meus pés, porque a orquestra fica toda embaixo do palco, tem um fosso embaixo do palco, né? E o maestro aqui regendo, olhando a gente e olhando a orquestra. Todo início desse número do Maria, eu sentia as madeiras do palco embaixo do meu pé vibrando, porque Olha, eu todos me os arrepio. músicos começavam. E Até a me mareja energia os olhos, porque dos músicos Não. ali também. é uma coisa. Era um gozo diário, assim. E foi muito louco, porque foram 6 semanas, foi um tiro e uma corrida, um susto e uma corrida da temporada. Mas de terça a domingo. Então a gente fazia 6 sessões por semana, todos os dias quase. Descansava na segunda. Então foi muito intenso. Mas todos os dias, das sei lá quantas sessões que a gente fez, deixa eu ver, 6 vezes 6, Agora 36 ferrou. sessões. Não posso te ajudar. 36 a 40 sessões. Eu também, humanas aqui reina. 36 sessões, mais os ensaios abertos, estreia VIP. Então, 40 sessões, muita coisa. Nas 40, eu senti o meu pé, eu senti a mesma emoção no início dessa música. Então, realmente é uma coisa indescritível fazer. E estar ali é um gozo diário. E aí, voltando um pouco, eu me enxergava nesse lugar e falava, caraca, sou eu mesmo? Eu tô me vendo de fora, parecia que eu tava vendo uma história de alguém. Sabe aquela Ai, que coisa? demais! É muito incrível. Você fala, meu, eu tô ali, cantando aquilo com uma orquestra desse tamanho. O remake tinha acabado de ser lançado do Spielberg, West Side Story. Então foi um movimento mundial, eu digo, movimento da Universal, que fez tudo congruir, junto com o lançamento do Spielberg e o espetáculo, e eu estar fazendo um protagonista do espetáculo que todos querem fazer, porque o West Side Story é um clássico que dividiu a Broadway, entre Sim. antes e depois. Né? Porque foi a primeira vez que a Broadway se propôs a colocar atores, cantores e bailarinos fazendo tudo muito bem. Né? Antes eram elenco de cantores, elenco de atores e elenco de dançarinos, como é na ópera, às vezes, até hoje. Mas não, o West Side Story juntou tudo. Então, ele dividiu a Broadway entre antes e depois. E é realmente uma coisa inacreditável, assim. Então, é muito legal se ver nesse lugar, sabe? Você já tinha ido ver algum musical, sei lá, na Broadway, por exemplo? Lá na Broadway, não. Mas eu tinha visto aqui. Aqui antes de fazer um musical. Antes de eu ingressar nesse meu primeiro musical, eu justamente porque esse meu colega da companhia falou que, tem uns musicais da Broadway, vai fazer audição, essa coisa. Falei, vou assistir. Falei, Broadway, Pra nem ver se sabia que tinha no gosta. Brasil. Eu lembro que meus pais foram em 2005 ver o Fantasma da Ópera Aham. e falaram, vamos lá, Beto. Vamos, não. Eu acho que eu tava lá também, devo ter visto. Eu era um menino e eles assim, vamos assistir com a gente o Fantasma da Ópera. Teve 2 vezes, grande. não foi Fantasma aqui Teve em ou não? 2005, que ficou 2 anos, foi um sucesso. Aham. E teve uma outra agora recente, antes da pandemia, 18, 19, Não, foi em eu acho. 2005.
É, a primeira Eu devo ter encontrado com eles lá, sem saber. deve. Que louco isso, né? Deve, com certeza. E foram 2 anos de temporada, então com certeza você foi nessa época. E aí, eles foram ver e eu falei, não, tem ensaio, não quero ver, musical. Tinha uma coisa até assim, imagina. Tem um preconceito um pouco às vezes. Tinha, né? Hoje em dia não. Hoje em dia todos os atores... Do quê? Preconceito do quê? Os atores de prosa, teatro, galera do teatro de Uhum. prosa, tem uma coisa, musical, teatro musical. Tinha uma coisa assim, como se fosse uma arte menor ou superficial. Jura? Para! Tinha. Meu, paga um pau, animal, imagina! Mas isso caiu por terra. Caiu por terra porque todo mundo enxergou que é um mercado real. Caralho, você tem que ser muito bom pra estar ali. Exato. Você tem que ser completo. Exato. Que é uma das minhas frustrações. Nunca ter conseguido cantar. Mas assim, mas há sempre tempo. Ah, Eu não, sempre mano, falo. aqui é uma desgraça com essa voz de taquara, imagina. Não, mas ó, eu conheço muita gente que E não tem que afinava abdicar uma de nota. sair, eu adoro sair, sou rolezeira. Aí tem que pôr na A não balança. ser que você lide o canto como hobby, assim. Não canta. Realmente, exato. Porque profissionalmente tem que cuidar muito. Tá vendo? Eu fico bebendo água toda hora pra hidratar. Eu perco a minha voz muito rápido. Não dormi, danou-se já. Caramba, olha. Às vezes é só um ajuste na fala. Um ajuste no jeito de falar, na ressonância que você muda. E já não agride tanto a sua prega Vou ter aula vocal. com você pra ver. Vamos, vai ser um prazer. Pronto. Como que você escolhe um papel, um personagem pra atuar? O que te faz recusar ou aceitar um personagem, um papel, um trabalho? Dependendo do âmbito, eu gosto primeiro de boas histórias. Uhum. Acho que isso é quase unânime entre os atores, né? Boas histórias de ter uma história legal a ser contada. Porque se você não se identifica com a história, é muito raro você entregar com a mesma qualidade e esmero aquilo. Apesar de a gente fazer, às vezes, trabalhos nos quais a gente não imaginou que faria, né? Então, é muito específico, né? Mas eu, por exemplo, quando eu vou escolher um espetáculo para produzir e atuar, eu escolho, primeiro, a boa história. No caso de teatro musical, eu escolho uma boa partitura, músicas que tenham uma qualidade gostosa, que eu tenha tesão em cantar, que eu tenha prazer em estudar. E, principalmente, personagens que são diferentes de tudo que eu já fiz. Porque eu fiz bastante coisa e bem ou mal, a carreira, eu falo que o universo, minha dedicação e a carreira foram muito bons pra mim, porque eu sempre fiz personagens muito distintos, né? Fiz o mocinho, fiz o bandido, fiz o animal engraçado, coadjuvante, escada, fiz o que corta as piadas, fiz de tudo, né? Fiz burro falante no Shrek. Escada, quem não sabe, é quem levanta a bola pro outro cortar, que é quem joga. É o Dedé do Didi. É o papagaio da Ana Maria. Exato, exatamente. Que é levanta. fundamental, mas ele levanta e o outro corta. Exato. E aí eu tive dos dois lados, tanto na escada quanto no corte. Estive também fazendo mocinho, fazendo bandido, fazendo de tudo. Então, eu sou muito grato, assim, ao universo e principalmente aos produtores, né? Enfim, que me contrataram durante esses anos de carreira. Porque eles me confiavam personagens que não tinham nada a ver com os meus anteriores. Então, eu falaram, joga no colo do Beto que ele resolve. Eu acho que tinha um pouco disso. Vamos lá. A gente não imaginava, vamos ver, vamos dar uma chance para ele fazer se testar nesse papel. E aí, quando eu vi, eu pegava o papel. Então, é muito legal isso, porque isso acabou que deixou uma marca na minha carreira de eu ser muito versátil. De eu ser um cara muito polivalente, que gosta de fazer de tudo, além de poder fazer de tudo, é gostar de fazer de tudo. Não quero me fechar fazer o galã a vida toda, fazer o vilão a vida toda, ou fazer o engraçado a vida toda. Não, é muito bom a gente conseguir se permitir estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Sim. né? E isso realmente vale muito, assim, quando eu vou escolher um personagem. Eu falo, putz, legal, fiz 3 mocinhos. Ah, legal, acabei de fazer 3 mocinhos. Vou fazer outro mocinho? Não. Quero fazer o vilão. Jura? Eu adoro isso. E, tipo, acabei de fazer, vou pro outro lado. Porque senão fica uma coisa muito maçante pro ator. Entendi. Né? Claro que dependendo da oportunidade do papel, você fala, opa, tá bom, com certeza. lógico. Mas não é... Se eu tiver que escolher, enquanto produtor, eu vou escolher os personagens que me desafiam.
Mas claro que durante o trajeto eu vou fazendo os espetáculos que me convidam também, ou que eu faço o teste e tudo mais. Como foi o caso do Billy Elliot, por exemplo, que era um espetáculo que eu tinha um sonho de fazer. Desde que eu assisti a montagem americana, que eu falei, não era nem o Billy Elliot, eu queria fazer o irmão, que era o Tony Elliot, que é o irmão, quase um vilão, um antagonista ali da história, porque ele não quer que o menino dance. Todo mundo conhece a história do Billy Elliot. Se não conhece, assista o filme, que é lindo também. Então, aquele irmão que vai contra o menino da Sabalé, que acha que é coisa de marica, que não sei o quê, é bem cabeçudo. E pra mim, quando eu assisti, eu falei, nossa, eu queria muito fazer esse papel. Pena que Billy Elliot jamais vai vir pro Brasil, pensei comigo. Jamais vai vir, porque pra ter 3 meninos que dançam, cantam e interpretam desse jeito, porque além de tudo eles têm que alternar, tem que ser... As crianças não podem fazer todos os shows na semana, o juizado não deixa. Então, Jura? Tem que ter excesso de carga de trabalho. Quantas horas são aqui? Eu não sei, acho que são... Sempre foi assim? Sempre foi assim. Pra criança. E Até aí, o quê? Até 18? até os 18. Acho que... Não, até os 18 não. Não, se emancipar pode, com 16 Entendi. emancipado pode. Mas assim, imagina, mas Billy Elliot não pode. Billy Elliot tem que ser criança, 11 anos. E não realmente dá. eles eram... E acharam no Brasil esses 3 meninos maravilhosos. E eu tive a chance de ser convidado, a sorte de ser convidado pra fazer o papel que eu sonhei fazer. Ai, que Então, demais. Eu falei, caraca, caiu assim, de uma maneira que até eu não esperava. Eu falei, não, vambora. Palavra tem poder, amor. Palavra pensamento, as tem energias. poder. Você A gente não pensa tem no ideia o universo. quanto. A gente não tem ideia do quanto. E aí, eu me produzi, aí em seguida, eu fiz o Billy Elliot, foi muito especial. Fui me produzir para fazer um outro espetáculo. Voltei com os últimos 5 anos, que é o espetáculo que eu ganhei, o Bibi. E aí, fui convidado, não, mas fui fazer o teste pro West Side Story, que era uma outra peça que eu nem estava esperando que viria pro Brasil. Era um papel que eu amava e sempre quis fazer, que é o Tony, né? Que é o Romeu da história, porque é baseado em Romeu e Julieta, o West Side Story. E aí eu falei, quero muito fazer esse espetáculo, quero muito fazer esse personagem, mas, cara, eu acho que não volta pro Brasil tão cedo. A última montagem tinha sido em 2008. Falei, não, acho que só daqui 10 anos. Mas é um papel que eu sempre estudei. As áreas são muito difíceis de cantar. Estudei desde que eu comecei Você sempre amou. a estudar canto. Então, quando veio a oportunidade, eu falei, Tava agora. pronto, então. Aí eu cheguei no teste, gabaritei o teste e rolou. Graças a Deus, né? Não tinha como não rolar também, né? Não é? Poxa. Mas às vezes, né? Tem muitas variáveis. O que te inspira como artista? O que me inspira como artista? Troca humana. Eu estar ali doando a minha arte ou exercendo a minha arte para as pessoas. As pessoas estarem se emocionando e se envolvendo com um trabalho sobre humanos, né? Porque quando a gente fala de teatro, de arte, é para o ser humano, né? Um ser racional, um ser analítico. Então, é uma troca absoluta, né? Óbvio que o cachorro ama ouvir uma música, ama ouvir a gente cantando. Os animais têm essa relação com a gente, mas a troca emocional, real, entre os humanos, que eu acho que é o mais especial. Como eu disse, os trabalhos, eles vão e vêm. Mas as pessoas ficam, ou não. Então, o que a gente tem que levar da vida são as relações. É como a gente se envolveu, as memórias legais que a gente construiu com o outro, sabe? É entender a finitude do material, mas a infinitude do humano, assim. A infinitude da memória. Vou perguntar de 2 filhos de Francisco. Tá vivo, tava lá. E aí, como que foi fazer 2 filhos de Francisco? Cara, foi um ponto fora da curva na minha carreira. Foi muito especial, porque, primeiro, né? Dispensa apresentações. 2 Filhos de Francisco foi um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema. E quando se tornou musical, foi o primeiro musical, inclusive, produzido pela Time for Fun, que é a grande produtora, a maior produtora de teatro musical. Teatro. E shows, grandes shows no Brasil, né? Ela que administra o Teatro Renault, então, Rei Leão, todos esses espetáculos enormes e franqueados que vêm em sua totalidade, igualzinho da Broadway, são da Time for Fun. E aí eles falaram pela primeira vez, vamos fazer um musical brasileiro. E aí, eu depois de 10... Naquela época eu já tinha feito 10 musicais da Broadway, seguidos.
me caiu no colo esse teste. O musical da Broadway, ele vem pronto. Pronto, 100% pronto, dependendo do caso. Adaptando. No caso dos franqueados que a gente fala, vem exatamente o que? Até os americanos dirigir a gente. Entendi. Mas tem outras opções que as pessoas compram direito de música, de texto e criam tudo no Brasil, que também é uma coisa que acontece bastante. Mas igual da Broadway, só a Time for Fun, por enquanto a Time for Fun que traz exatamente igual. Entre outras produções, mas eu acho que a Time for Fun que traz a franquia perfeita, né? E aí o que acontece? Quando me chamaram pra esse teste, Dois Filhos de Francisco, falei, meu Deus, pro Zezé de Camargo, né? Falei, meu Deus, depois de tudo isso cantando Broadway, que é uma outra técnica, belting, que a gente fala. Eu falei, meu Deus, agora eu vou fazer esse teste. Mas aí, ao mesmo tempo, como eu tenho uma herança familiar muito forte de cantar, de tocar em casa, essa coisa de cantar os modão em casa também, a gente sempre cantou música sertaneja, tirando onda. A gente canta de tudo quando a gente tá com o violão em casa. E meu avô tinha uma relação muito grande com a sertanejo raiz, então a gente tocava, aprendia segunda voz muito cedo com ele. Então era uma coisa muito inerente. Falei, gente, uma galopeira. Galopeira canta em casa, pensei. Aí... Assim. Não, Cozinhando. Brincando em casa, assim. Aí, quando aconteceu o teste, eu sempre toquei violão. E aí, até eu não tinha enxergado que havia até uma semelhança com o Zezé, que é o Mirosmar, né? Mirosmar de Camargo, que a gente brinca. E aí, eu falei, meu Deus, vou fazer o teste. E era o mesmo diretor do filme, Breno Silveira, que Deus o tenha também, perdemos ele, um dos maiores cineastas do Brasil. Morreu de uma maneira muito rápida também, um infarto também, durante as gravações de Dom, segunda temporada do Dom, da Amazon, né? E aí, foi incrível, porque era o mesmo diretor do filme. Então, quando eu fiz o teste, ele falou, vem cá, Zezé, vem me abraçar. Nunca vou esquecer disso. Jura? Vem cá me abraçar. Tipo, falei, meu Deus, passei. Assim que ele me comunicou, vem cá, Zezé, me dá um abraço. Falei, puta, não acredito que esse cara me escolheu. E aí, pô, sensacional, né? E aí, eu fiquei com medo, óbvio, porque eu falei, cara, depois de fazer tantos personagens específicos, né, diferentes, mas fazer agora um sertanejo, uma pessoa que existe, meu Que Deus. tá aqui, né? Que tá aqui. Não, Tiramos além a de foto de divulgação juntos, né? Então. Zezé, Luciano, eu e o Bruno, que era o menino que fazia o Luciano, Bruno Fraga. A gente tirou a foto com eles para dar o anúncio do espetáculo. Então foi muito especial e me trouxe infinitas alegrias, assim. Infinitas. Não tem Você nem... teve algum laboratório com ele, alguma coisa pra conhecê-lo mais? Nossa, com ele nem tanto, porque a gente conversou muito brevemente nesse dia da foto. Até ele falou, me escreve aí, vamos conversar, mas é muito doido, né? A gente não tem uma intimidade assim, mas eu sempre fui muito amigo da filha dele, a Camila. Ah, mentira! Camila Camargo, que é uma atriz também, que faz musicais, inclusive. Mentira! E aí eu falei, meu, Já você é tava seu em pai. casa. Aí eu falei, você é seu pai. Ela, não acredito, Me respeita, papito, menina. não sei o quê. A partir de agora, você me respeita. Eu brinco com ela até hoje. Aí, foi muito bacana, porque eu, obviamente, me desafiei, porque a voz do Zezé é muito específica, tanto cantando quanto falando. Então, a gente encontrar esse lugar da voz dele aqui, que ele tem de puxar a voz aqui pro grave, né? Ele fala meio aqui assim. E canta de uma maneira totalmente diferente da voz falada dele. Tanto que eu brinquei com você, que eu falei, o ajuste, às vezes, a voz falada que influencia na voz cantada. Então, é muito diferente as duas coisas. Eu falei, cara, como eu vou sobreviver a isso fazendo várias sessões durante a semana? A preocupação dele, sobreviver, não é? É quase isso, é quase como que eu vou viver depois disso, né? Aí eu fiz um baita trabalho com o meu professor de canto, apesar de eu dar aula e trabalhar muitos anos com isso, eu ainda faço aula de canto. Tá aí a dedicação. Sempre. Então eu peguei o professor de canto, peguei uma fono para trabalhar essa voz falada de uma maneira saudável e cantar daquele jeito que o Zezé canta, só que de uma maneira saudável, para que eu não me prejudicasse enquanto ator-cantor. E graças a Deus deu tudo certo. Pô, foi um desafio total, então, pra você que já tinha uma carreira consolidada. Putz, é o que eu falo, foi um ponto fora da curva. Tenho vários divisores na minha carreira, mas esse foi muito forte, porque, nossa, eu tive muitas... Nossa, aí eu ganhei o Prêmio Aplauso Brasil de melhor ator, não de coadjuvante, de melhor ator. Ganhei outros prêmios por ter feito esse papel. E isso também me colocou num lugar de, caramba, não é possível. Ele fez We Will Rock, eu cantando Queen. Fez Jesus Cristo Superstar, uma ópera rock. Fez o clássico da Broadway e agora tá fazendo
sertanejo. Entenderam? Então, essa Entenderam quem tá aqui na minha frente, amor? Tá só no close certo. E essa versatilidade que eu tava falando, que a gente busca ter. E ainda é simpático. Ai, gente, Amor, perfeito. ia ser insuportável se eu fosse você. Nossa, eu ia falar, ai meu Deus, ela vai ter que ir lá falar com essa menina. Fica batendo papo, ai, gente. O que significa pra você ser o único ator brasileiro? Me corrija se eu estiver errada. Tô errada? Não? A conquistar os prêmios Bibi Ferreira, Aplausos Brasil e Broadway World Awards como melhor ator. O que significa isso pra você? É muito, eu falo assim que é uma honra, né? É uma honra. Primeiro, a gente se dedica muito e a gente sabe que nem sempre há o reconhecimento. Apesar, eu vejo muitos artistas maravilhosos que se dedicam muito e que não têm o reconhecimento. Então, eu sou um privilegiado, primeiro, por ter o talento, é claro, desenvolver esse talento, mas principalmente, a partir do momento que eu desenvolvi, eu ser reconhecido pela minha dedicação. E eu tive essa alegria de ter essa trinca, né? Que a gente brinca, essa trinca, porque realmente o Broadway World Awards é um prêmio que tem no mundo todo, né? Que é muito, muito conhecido. E eu ganhei no Brasil específico, né? Eu ganhei duas vezes já. O Aplauso eu ganhei 3 vezes e o Bibi uma vez. Então, é muito grande quando você fala, meu Deus do céu, né? É uma alegria e é uma sensação também de que nada tá ganho. Tem essa coisa. É só uma estatueta. Claro, não é só uma estatueta. São estatuetas maravilhosas que eu tenho maior honra do reconhecimento. Mas eu não me perco de ter essa estatueta na minha estante. Entendi. Pelo contrário, eu falo, uau, fui reconhecido por aquilo, que legal, valeu a pena. Mas eu também falo assim, mas cuidado, porque tá ali e no fim da vida aquilo é só um pedaço de ferro. Porém, claro que eu sou muito grato de tê-los, né? Então é uma alegria, mas também é aquela coisa, voa, cabeça nas nuvens e pé no chão, né? Porque aquilo lá tá pelo teu esforço e todo o teu trabalho, não veio por acaso. Exato. Você acha que o uso da inteligência artificial pelas grandes empresas de audiovisual pode prejudicar o mercado de alguma forma? Sim, acho. Eu acho que até brinquei, engraçado, tava assinando o teu, falei, ó, só não libera pra inteligência artificial minha imagem, hein? Porque a gente tem, claro que todo avanço, eu acho que tem a sua qualidade e a Sim. sua, como eu posso dizer, as suas virtudes. Acho que agrega em muitos setores. Mas eu também acredito de que não há nada igual à mente humana. Nada igual. Porque a mente humana, ela é imbuída de sentimento. O que torna a gente especial é o sentimento. Senão eu ia ser só um robô, literalmente. Ah, legal. Inteligência? Legal. Inteligência artificial? Ela não tem emoção. Ah, mas aí a gente entra em toda aquela discussão que o Matrix, o filme Matrix já falou, o Homem Bicentenário já falou, né? Tanto que aquele filme maravilhoso com o Robin Williams, né? Tanto que o grande momento do filme é quando prova-se que ele sente, que ele tem sentimentos, o robô lá que o Robin Williams fazia. Então, eu sei que isso é complexo, aliás, é muito polêmico, tá tendo uma greve nos Estados Unidos sobre isso, sobre a questão dos atores não permitirem liberarem as suas imagens na inteligência artificial pós-morte, né? Então, eu acho que agrega em alguns pontos, mas prejudica em muitos pontos os artistas, de uma maneira geral. Por quê? Os roteiristas, eles agregam muito com o sentimento deles e com a qualidade de estudo. Os atores, a mesma coisa. Os diretores, a mesma coisa. A partir do momento que você apenas aperta um botão e você tem uma interpretação que é um banco de dados de várias interpretações com o seu rosto, aquilo deixa de ser autoral. Aquilo vira um grande banco de dados. E eu acho que isso pode ser que prejudique e desempregue muitas pessoas. Haja vista os roteiristas que já estão perdendo seus empregos por conta da inteligência artificial. Mas todo mundo já deve ter usado a inteligência artificial para testar e ver que quando você coloca uma coisa, ou tem mentiras, ou tem coisas que não são verdade,
que eles juntam um monte de informação perdida na internet para dar aquela informação e tem coisas que não batem, quanto mostram coisas parciais. Mas, na minha opinião, pode ser que Óbvio. aconteça a mesma coisa com um robô, por exemplo. Ele vai entender que, legal, eu posso cuidar dessa pessoa, mas se ela me tratar mal, eu não vou cuidar tão bem dela. Não sei. Não E sei. tem uma troca também, né? Quando você tem o trabalho dessas pessoas em conjunto, É, surgem outras coisas. lógico. A Não. alquimia. É o que a gente fala. Tem um teórico de teatro. Que é o mais legal, que encanta muito mais. Exato. A gente fala do Arthur, né? Que ele tem esse aspecto alquímico do teatro, né? Ele fala muito isso, que o teatro é ritual. Sim. O teatro é ritualístico. O teatro... Tô dando um exemplo do teatro, tá, gente? Mas Em tudo. num geral. A troca entre os elementos que torna uma fórmula potente. A química, que é o que a gente fala, nossa, quando tem química, um casal tem química. É porque tem aspectos químicos e intangíveis que existem ali entre essas duas pessoas. E isso que leva para algo especial Sim. ou não, né? Então, é fundamental que as somas dos fatores também seja variável, Sim. né? E quando é uma coisa muito exata, a gente perde um pouco como eu posso dizer? A gente perde um pouco essa Originalidade? esse tesão pela coisa acontecendo. É só você E ver. de assistir também, eu acho. Fica uma coisa muito fria. Exato. Quando a gente olha, vou dar um exemplo bem do dia a dia. O Tinder. A pessoa vai, entra pra encontrar alguém. Uhum. Cara, você abre o perfil, vê tudo que a pessoa tem e vai encontrar com ela porque você se identificou com todas aquelas coisas. Legal. Legal. Qual a surpresa? Qual é o papo? O que vem dali? Já tá tudo adiantado. Eu vi que você tem um cachorro. Eu vi que isso aqui. As pessoas perderam essa... As pessoas, eu digo, né? A tecnologia vem atrapalhando um pouco, eu acho, essa coisa da conquista, essa coisa de você ir descobrindo. Porque se você lê uma coisa, você leu do seu ponto de vista. Se você me contou, é diferente. Sempre é assim. Se você falar assim, cara, eu tenho um cachorro, você não tem ideia. É uma Que coisa eu estar figura que é conversando esse com cachorro? você e relatar isso, escrevendo o que eu achei, porque Exato. sempre é impossível não pôr o meu achismo, do que a pessoa tá te ouvindo agora e cada um vai estar entendendo de uma maneira. Exato. Vai ter gente que vai falar, não concordo. Com a inteligência artificial, concordo. Que bom! Babá. Ok, mas cada um vai entender de um jeito. Sim. E é isso que perde, eu acho, com a tecnologia, porque, de certa maneira, impõe. A gente vai impondo padrões, vai impondo coisa que a gente tanto tenta fugir, né, na vida. Vai impondo regras, vai impondo fórmulas, e aí a gente deixa de raciocinar. Então, a gente vai raciocinar menos, trabalhar menos, nos movimentarmos menos, enquanto essas máquinas vão evoluindo, evoluindo, evoluindo. Vai chegar uma hora que eu tenho até que desenho que era esse? É um filme, é uma animação que as pernas das pessoas já começam a definhar, porque elas só ficam sentadas pedindo coisa pra comer, Mentira. pra assistir. Que eu falei, nossa, que medo. Pior que é. Me manda, eu quero ver isso, eu não vi. Eu vou lembrar o nome dessa animação, eu vou te mandar. Tá. Mas é isso. Você acredita que a arte pode ser utilizada como uma ferramenta de combate à violência e à discriminação? Com certeza. Com certeza. Eu acho que a arte vem pra discutir. Eu acho que a arte tem essa função da discussão. Toda forma de arte. Toda forma de arte discute. Tanto a música quanto a interpretação, teatro, dança, Pintura. arte plástica, tudo. As manifestações artísticas de uma maneira geral, as performances. Eu acho que a arte, ela é questionadora. A partir do momento que você não questiona nada na arte, ela deixa de ser arte, na minha opinião. O artista, ele é criativo, ele é criador, ele é contestador. Não tô falando que o artista tem que ser reacionário, partidário ou qualquer coisa do tipo. Muito pelo contrário. Eu acho que o artista, ele tem que ser... ele tem que levantar dúvidas e nunca certezas. Eu acho que o artista, ele tem a função de escancarar uma situação para um público, mostrar os diferentes pontos de vista de uma mesma situação. Como? Não sei, de diversas maneiras. Então, a partir do momento que eu só vou lá, vou mostrar a história de um romance. Ok. Se eu falar, então, fulano conheceu fulaninha, e foi legal, eles viveram felizes para sempre. Legal. Mas isso eu não preciso botar no palco. Com todo respeito.
Acho super legal que alguém faça. Eu acho que toda arte é válida e tudo é válido. Mas, quando eu penso em fazer arte, eu penso em ter, no mínimo, uma discussão. Ah, esse casal, legal. Esse casal aconteceu, mas o que aconteceu? Ver uma Que maneira de contar conflito que eu vou aquilo. mostrar isso? É tudo perfeito? Não. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, e apesar disso, eles estão juntos. Ou, com tudo isso, eles não estão mais juntos. Ou, tem muitas opções que eu acho que são muito mais interessantes pra quem assiste. Porque se eu sei como vai começar e como vai acabar um relacionamentozinho de plástico de fora, não me interessa. Porque eu não vou estar discutindo, eu não vou estar opinando. Uhum. Então, o próprio espetáculo que eu vou estrear agora, reestrear, terceira temporada, os últimos 5 anos, The Last 5 Years, que é um original da Broadway, foi minha primeira produção também. É um espetáculo que conta exatamente 5 anos de um relacionamento, de um casal. Só que ele conta de diferentes pontos de vista, né? O homem conta do começo pro fim do relacionamento, a linha cronológica certa, e a mulher começa o espetáculo contando do final pro começo. Nossa, É muito legal. São duas já me linhas... perdi. Se eu fosse fazer esse negócio, eu já tinha me perdido. Ah, mas é legal isso. O quebra-cabeça desse espetáculo que é legal. A gente fala, nossa, ele tá muito feliz, ela tá muito triste. Aí ele vai ficando... É uma coisa meio tipo Dark, daquela série. Você assistiu Dark? Tem brincadeira com linha cronológica, Que é igual a linha Dark. cronológica. Um conta de um lado, outro do outro. Eu Isso amei só... aquela série. Exato. Mas por quê? Porque a gente fica louco pra consumir e entender as peças se juntando. O The Last 5 Years é a mesma coisa. Por isso que ele foi montado em mais de 30 países. Que Ele demais. é cultuado, né? Teve no cinema Quero também. ver. Então, você tá convidadíssima e vocês todos vão me assistir. Todo mundo aqui do estúdio. A gente vai... A gente vai, viu? Meu, por favor. Não, mas vamos combinar mesmo. Porque é um prazer. É a terceira temporada. O espetáculo foi um sucesso absoluto. Foi ele que me deu o Bibi, né? Foi muito legal. Tem uma coisa muito gostosa pra mim. E é isso. Conta que o relacionamento tem as suas nuances, que não é perfeito, que tem as frustrações, porque ele é um escritor em ascensão, ele faz muito sucesso, muito rápido, e ela é uma atriz frustrada, uma atriz que não tá conseguindo a sua grande oportunidade. E como isso influencia esse relacionamento, né? Ela consegue as oportunidades, começa a conquistar as coisas, e ele vai indo para um lugar onde o caráter começa a ir meio por água abaixo. Então, é muito legal a gente ver isso e discutir isso. Pô, ele foi cuzão de fazer isso. Nossa, mas ela também é chata. Nossa, mas ela é muito fofa. Mas ele tentou também tudo que ele podia. Essa riqueza dramatúrgica, essa riqueza do trabalho, e não só dos atores, mas dos criativos, de quem criou, de quem compôs, que é o grande barato. Então, eu posso contar uma história de diversas maneiras. Todos nós podemos. Uhum. Mas como eu conto da melhor maneira, ou da maneira que melhor abrange o público todo que tá indo me assistir? Esse é o ponto, sabe? Eu acho que tem sim como modificar. E a época que tá se pondo agora? Porque quando foi... Você já fez essa peça, e agora que tá vindo em 2023, que é uma outra época de vida das pessoas e tal. Isso tem ali dentro também uma mudança Muito. pra fala, para as pessoas que estão ouvindo? Muito, muito. Pra gente, a gente tá justamente falando disso, dessas adaptações, porque foram 5 anos que passaram. É muito legal, porque... Muita coisa aconteceu, né, amor? 5 muita anos. pandemia. E é legal porque chega a ser quase eu brinco que é uma redundância. Os últimos 5 anos, o nome da peça, a gente tá voltando depois de 5 anos do primeiro dia, da primeira temporada, né? Então, os últimos 5 anos realmente mudaram muito todo mundo. Não só... O mundo mudou. O mundo mudou. Teve uma pandemia. E mudou bizarramente, né? Então, as pessoas mudaram, a gente mudou, o tempo passou. Então, como que a gente hoje conta essa mesma história, né? Alguns aspectos que a gente estava mudando, que soavam não tão bacana pro dia de hoje, a gente tá mudando para se encaixar mais na sociedade que tá Ai, que assistindo tesão. hoje. É um tesão, cara. E aí, é uma alquimia, a mesma coisa. Ah, putz, acho que aqui não. Ah, mas tem que preservar esse aspecto dele. Ele é um pouco machista, assim. Não dá Sim. pra gente defender esse personagem. Eu fico brincando, né, sobre o Jamie. E no caso dela, a mesma coisa. Cara, ela também pode ser mais ou menos empoderada. Ela pode ser isso. A gente tá discutindo muito isso agora nessa retomada de estreia. Agora, né, de reestreia. Então, é muito legal essa discussão. E é isso. A gente tem esse ser vivo. É um ser vivo que vai estar lá se modificando e crescendo a cada temporada, se Deus quiser, né? A gente quer ir pro Rio de Janeiro também. Então, estamos aí
nessa loucura. Ai, que demais! Com uma carreira tão rica e variada no teatro musical, que conselho você dá para os aspirantes que sonham em ter uma carreira como a sua e de ter papéis Uhum. icônicos da Broadway? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é: eu realmente quero isso? Acho que esse é o primeiro pensamento. Por quê? Não é fácil, apesar de ser muito incrível quando você conquista e você vai galgando o seu espaço, fácil nunca vai ser. Aliás, nada é na vida. Mas a arte você tem que ter uma resiliência muito grande, sabemos bem, né? A gente tem que se manter o tempo todo ali, tendo muita força para seguir, para encontrar novos objetivos e novas vontades. Eu acho também isso, porque a gente tem que ficar se reciclando também enquanto desejos, né? Isso é o primeiro de tudo. Segundo, estudar. Estudar muito. Se você quer fazer teatro musical, então você tem que estudar muito vezes 3. Porque é uma dedicação full time mesmo e você, para você se tornar uma referência nisso, você vai ter que estudar. Não adianta você só ter o dom. Ah, nossa, eu canto muito bem. Nossa, eu sou muito bom ator, assim, eu tenho uma facilidade. Ah, eu tenho uma facilidade dançando. Que Legal. bom! A facilidade ajuda, mas ela não é tudo e tá longe de ser tudo. Eu conheço pessoas que começaram sem nenhum talento e hoje superaram pessoas que tinham talento, mas não estudaram. Então, esse é o ponto. A gente tem que estudar muito e estar muito atento, eh, ser bacana com as pessoas. Acho que isso, uma vez que você queira trabalhar com isso, seja bacana, seja legal. Entenda que a vida é muito mais do que só conquistas, louros e glamour e ser uma celebridade. Não, não. Entenda que o seu enriquecimento humano é muito mais importante do que uma honraria. É muito melhor você focar em ser um ser humano melhor, em um artista melhor, do que qualquer coisa. Então estude muito, tenha humildade, pé no chão e principalmente saiba estar pronto para quando a oportunidade chegar. Acho que esse é o ponto. Não adianta você esperar a oportunidade chegar para correr atrás do rabo. Não. Você tem que estar pronto para o que vier. Ah, mas quando é que eu vou ter? Não sabemos. Ninguém sabe, nem eu, nem ninguém. Então, ou você se dedica e acredita naquilo cegamente e entende que aquele crescimento é para você, como artista, ou você vai se frustrar. Então, assim, é uma carreira frustrante, mas ao mesmo tempo, se você se dedica e insiste, vai acontecer. Você vai ser valorizado em algum momento e você vai ter um espaço em algum momento. Pode não ser o espaço todo que você imaginava? Pode. Pode ser mais do que você imaginava? Pode. Mas isso ninguém sabe. Então, se você ama isso, como diz a Fernanda Montenegro, ela disse numa entrevista maravilhosa, ela falou assim: teatro não é uma vontade, não é um prazer, não é uma delícia. Teatro é necessidade. Teatro em específico o teatro, mas quando ela diz isso, ela diz sobre a interpretação, sobre a carreira do ator. É uma necessidade, não é uma coisa gostosinha ou glamurosa, não. É o que eu quero, que eu não consigo viver sem. E ela disse isso de uma maneira muito mais inteligente e linda do que eu, mas ela disse isso. Então é por aí o caminho. Talento não é suficiente, então. Não, talento é boa parte. Eu acho que é muito importante, mas tem gente que aperfeiçoa outros talentos que ela não tem e usa o talento que ela tem para complementar. E tem gente que só vive desse talento e aí ela morre na praia porque ela não desenvolve aquilo, não aperfeiçoa. Gente, que delícia que foi, meu amor. Muito Ah, obrigada. minha Quero linda. muito ir lá assistir. Por Amei. Sou favor. muito tua fã Ah, mesmo. Adoro o teu obrigado. trabalho. Te acho um ator excepcional, um Obrigado. artista foda pra cacete. Deixa as tuas redes sociais para as pessoas te Claro, acompanharem. E quando você fizer o teu reality, adoro. pra ver todo o passo a passo, Antes de mais nada, muito obrigado também. É uma honra. alegria. Também admiro muito o seu trabalho. Eu te acompanho e eu tenho um prazer enorme de estar aqui conversando com você. A gente gosta muito de estar com quem a gente admira por perto. Então, estar aqui também é uma alegria e um privilégio, viu? Ai, obrigada. Ai, pronto. Fez meu dia. Vambora, já tô bem, já acabou. Coloca lá, @Beto Sargentelli, com 2 L's e I. Em todas as minhas redes tá esse nome. Então, lá no Instagram, no Twitter,
no Facebook ainda, quem usa. Entra lá, pode me seguir, me escrever. Vai ser um prazer receber vocês também nos meus espetáculos e ter vocês comigo aí daqui em diante. E lá você passa todas as informações dos próximos Tudo. dias e tudo. Como eu disse, a minha rede social tem todas as minhas estripulias na arte, então entra lá, ouve minha música também, lá no Spotify. Ah, a gente acabou nem falando, né, gente? Tá mas vendo? tudo Olha, bem. a gente volta aqui a próxima, então, pra Ótimo. falar. Entra lá, nas 4 estações, Beto Sargentelli no Spotify e ouve também, vai ser uma delícia. É que ele não tem o dom. Vamos botar a musiquinha dele no final. Não tem, não dá. Mas você entra lá e você vê. Ó, a gente agora, a gente tem novidades, gente. Ó, além das nossas redes sociais, claro, que vocês já sabem que são várias, que eu não vou conseguir falar todas, que a gente teve que mudar os nomes, né? Lembra? Infelizmente. Mas agora você pode pegar o teu celular, apontar a câmera aqui no QR Code que tá aparecendo na tua tela, aqui no YouTube ou na tua TV, né? Que dá pra levar a gente pra TV. E lá vai estar todas as redes. Instagram, Spotify, Facebook, YouTube, TikTok, contatos, enfim, tudo. Não esquece de curtir a gente aqui no YouTube, ativar o sininho para saber dos nossos próximos vídeos. E também tem os nossos episódios que estão na Box Play Brasil. Então é isso, gente, um canal só para você. Amei de paixão. Obrigado, Muito minha obrigada, linda. viu? Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. A gente se encontra então na peça dele, na próxima. Até já.